eu queria fazer só um alerta, que eu sempre gosto de fazer, sabe? Quando as pessoas, né, entram nesse cunho, propósito. Qual o grande problema que pode existir aí? É você traçar um plano como se fosse perfeito de execução. Então, beleza. Eu tô aqui agora, vou começar meu propósito, daqui a um ano. Eu sou uma pessoa muito ligada em metas, por exemplo, em objetivos. Então, eu sempre tenho muito cuidado quando eu vou falar com as pessoas, porque eu digo, gente, ter meta é um caminho. Não necessariamente ela vai se cumprir, porque a gente não tem controle sobre as coisas. Existem... O que é que a gente tem controle? Escolha. O resto, a gente não tem controle. A gente pode adoecer, a gente pode morrer, pode acontecer enfim. Ou a gente, de repente, no meio do caminho, pode até achar outra coisa melhor. Então, eu sempre faço muito esse alerta, assim. O propósito, ele é um caminho, uma direção. Mas a gente tem que ter muito cuidado, que aí é onde entra a frustração grande das pessoas, é criar um plano perfeito quando não existe. Então, eu vou fazer isso, em um ano eu vou né, conquistar isso, eu vou receber meu 1 milhão não sei quando, com tantos anos. Não existe isso. Você pode criar metas, o que eu acho importante, você pode criar as estratégias, mas sempre lembrando que não tem, a vida não tem ensaio, entendeu? Tá lá, é o que é. E eu gosto muito dessas coisas, assim, quando tem os desvios, porque o propósito não é uma linha reta. São bifurcações, são desvios, e eu sempre penso, o que é que esse desvio está me dizendo? Será que esse desvio está me levando para uma outra coisa? Então, às vezes, a gente cria um caminho e acha que aquele caminho é o perfeito, é o melhor. Mas às vezes existem bifurcações que vai fazer você encontrar uma pessoa no meio do caminho que vai lhe ajudar em determinada coisa. Tem, de repente, uma outra coisa do seu propósito que você não tinha visto. Então eu gosto sempre de estar com esse olhar aberto, ampliado. Eu tenho uma direção, é como se fosse um farol. Ele está lá na frente. Mas existem muitas formas de eu chegar até lá. Formas difíceis, formas mais fáceis, formas que vão ser desafiadoras e que às vezes podem inclusive mudar. Então eu acho que é sempre uma coisa importante da gente, para não achar que é simplesmente eu vou, entendeu? Uma linha reta, não. E você fala, né? A sua fala mostra o quanto você, na trajetória, para pensar. Né? Então você para estabelecer uma direção, você para se autoconhecer, você para encontrar o teu propósito, você para fazer a caminhada e a cada encontro com o inesperado, com as incertezas, com a imprevisibilidade, você para e faz essa análise. Que não é um movimento muito comum nos dias de hoje, a gente só corre. Por isso que a gente tem visto diante desse corre de muita gente se trombando, muita gente caindo, muita gente adoecendo a nível físico e mental, porque não existem essas pausas de reflexão, de reorganizar uma rota, de redirecionar a sua vida, de parar para entender o que é que isso está querendo dizer para a gente, né? Porque eu tenho percebido, assim, com o chegar dos meus 40 e poucos anos, que a vida testa. De vez em quando você estabelece um propósito, né? Eu tenho um propósito de diminuir um pouco o meu trabalho. Parece que nesse momento aparecem todas as ofertas que você esperou a vida inteira. Que é para o universo testar, que você vai dizer, não, não vou, não, né? Nesse momento eu não quero. Então, assim, a gente precisa ter essa pausa, essa reflexão, esse tempo de introspecção. Esse tempo de constranger para você conseguir realmente seguir o seu propósito, né? Tem uma frase assim aqui que eu trouxe de Márcia Moraes que ela diz: o sistema cria a grande armadilha para que nós fujamos de nós mesmos o tempo todo. É porque muitas vezes o propósito nem é criado por nós, né? Existe todo um plano. Ah, fulaninho, meu filho vai ser assim, porque isso aqui dá dinheiro, a gente vinha conversando sobre isso. E eu vou contar rapidamente, né? Mas eu sou uma exemplo vivo disso. Aos 17 anos, quando chegou na época de escolher, eu queria ser psicóloga. E aí meu pai, não, de jeito nenhum, você vai morrer de fome. Aqueles discursos, né? Aí eu cheguei e disse, beleza, pai, então eu vou ser professora. Imagina o drama, né? Eu digo, então tá certo. A fome vai aumentar. Né? A fome vai aumentar. Ave Maria, né? Eu disse, tudo bem, então é pra ser o quê? Não, juízo, promotor e etc. E eu fui fazer um curso de Direito que estava completamente desalinhado. Engraçado que pelo menos eu já sabia. Eu era meio a aluna radical, porque eu, desde o primeiro período eu dizia, gente, tô aqui porque, enfim, tô aqui, mas... E aí no meio, logo no primeiro ano, eu disse, eu preciso fazer alguma coisa
que eu goste, porque senão eu vou enlouquecer nesse curso. E eu gostava muito de literatura, gostava muito de ler. Eu já escrevia quando era adolescente, e eu vou retomar um pouquinho disso, o quanto a gente se perde no meio do caminho também. E aí eu disse, eu vou fazer letras, vou dar uma passeada lá na UFPB e ver e tal. E aí fiz, logo no primeiro ano me apaixonei pelo curso, pela educação, que é algo que... Porque eu vou mostrar como muitas vezes a gente não sabe que sabe. Ou quando a gente se olha para trás e para o atual, a gente consegue costurar. Porque também a gente acha que os propósitos eles têm que estar fechados em caixas, e não é. Vou contar que, por exemplo, eu misturo tudo. Sim. E aí fiz o curso de Direito, meus pais, eu disse, vou desistir. Não, mas termine, porque enfim, já começou aquela coisa toda. Terminei os 2 cursos. E aí eu não tinha um propósito, até o momento. Eu tinha uma meta. Minha meta era ser professora universitária. Por quê, Maíra? Porque gerava status e, na época, e educação, dinheiro, que né? você gosta. E era educação. Então, eu achava que o máximo, o melhor status que eu poderia ter era professora universitária. Mas eu não parei para pensar. É isso que eu quero? É isso que eu gosto? Enfim. E aí eu parei, uma coisa que eu sempre digo, né? Eu parei de escrever, eu parei de fazer as coisas que eu gostava, porque eu fui consumida por uma pressão de ser alguma coisa, ou de ter uma realização que, inclusive, nem era minha. E a minha vida mudou muito, essa relação do propósito, quando eu fui mãe em 2015. Eu já tenho quase 30 anos, terminando um doutorado. Eu digo, gente, crise existencial. Vocês começaram falando de crise existencial. Quem sou eu e para onde eu vou? Porque eu tô terminando o doutorado, não tem mais o que fazer, assim, para estudar. Agora eu vou ter que encontrar. E eu encontrei a psicologia positiva na busca de encontrar a mim mesma. Foi assim que eu cheguei nela. Foi tentando dizer, meu Deus, eu preciso de respostas. Buscar a felicidade. O que é a felicidade? E aí comecei a estudar e etc. E foi no momento de 2017. E eu descobri, por exemplo, que eu tenho uma veia empreendedora que eu adoro. Porque existia toda uma pressão por, você tem que ser funcionária pública, né? Ou concursada, porque isso... E eu entendo, é o que eu sempre digo, os pais não fazem isso por mal. É a segurança, né? Que nos ensinaram. Ou não sabe. Ou não sabe que existem outras possibilidades, né? Isso. E aí eu queria, me apaixonei. É o medo. É o medo de sofrer. É o medo. É o medo de dizer assim, filha, se você for concursada, você não vai sofrer, porque você vai ter a segurança. Mas a gente esquece que existem outros caminhos, né? E aí eu me apaixonei pelo empreendedorismo. Abri uma loja de tempero, que tem nada a ver comigo, mas assim, foi um despertar. E tudo a partir daí, 2017, 2018, mudou. Hoje eu sou empreendedora. E aí, coisas que o autoconhecimento me trouxe, né? O propósito. Eu misturo educação, psicologia, né? No sentido de psicologia positiva. Misturo até algumas coisas de direito. Falo sobre tudo misturado. Então, a gente também tem que entender que nem sempre são aquelas caixinhas que as pessoas colocam. A gente pode ir se encontrando, pode ir mudando, pode ir fazendo coisas diferentes, pode ir se reinventando, né? Ao longo do caminho. Acho que isso é o propósito principal. E a vida vai somando, né? Quando eu me formei em clínica, fui trabalhar primeiro na parte organizacional. Trabalhei alguns anos na organizacional. Quando comecei a atuar na clínica, achava que não tinha competência, porque eu tinha uma formação, tinha muitos estudos, mas não tinha prática. Ignorando a minha competência prática já com pessoas, já, né, dentro desse movimento, que vai somar ali no processo da clínica. Realmente a gente vai se costurando e fazendo uma soma, né? Acabou que vocês falaram com esses exemplos pessoais de aprender sobre nós mesmos e recomeçar. Né, que são os 2 pontos, digamos, primordiais para os 2 primeiros pontos para essa busca do propósito. E a vida nos ensina naturalmente a aprender, reaprender e recomeçar. Porque até quando a gente fala do desenvolvimento humano, a gente tá ali criança, eu sou mãe de um bebê, eu sei o que fazer, depois de alguns meses eu já sei o que fazer, se transforma numa criança. Aí ali eu começo a aprender, eu já sei o que fazer, se transforma num adolescente, me perco totalmente de novo. Aí esse adolescente vira um adulto, eu já sei o que fazer, me perco completamente. E aí, na vida profissional, eu aprendo a utilizar uma plataforma, aí eu aprendo a fazer uma apresentação no PowerPoint. De repente muda a plataforma, eu preciso aprender tudo de novo. Aí eu aprendi a mexer em determinado aplicativo. Mudou para outro aplicativo, eu tenho que aprender tudo de novo.
Então, a gente precisa realmente viver nesse processo de aprender constantemente.